Oi pessoal, aqui é a professora Gislaine de Língua Portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os sinais de pontuação nas orações. Parece um tema simples, mas não é. Um uso incorreto do sinal de pontuação muda totalmente o sentido de uma frase ou de um texto. Então, é muito importante saber utilizar para que você tenha uma boa produção textual e consiga ir bem nos concursos, nos vestibulares, no Enem. Então, se você ainda tem alguma dúvida de como utilizar, fica comigo até o final. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal. Vamos lá para a nossa aula? Bom, e o que é o sinal de pontuação? Vocês sabem? Bom, os sinais de pontuação eles são recursos próprios da língua escrita e representam as pausas e as entoações da linguagem oral. Então, são eles que vão mostrar todas essas entoações e entonações que nós damos para a nossa fala. Vamos ver um exemplo. Nesta frase, eu vou ler rápido para que não dê sentido, tá? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Eu não tenho pontuação, então eu fico com um sentido bem confuso. Vamos para o primeiro exemplo, colocando a pontuação. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Deu para perceber a diferença com o uso da vírgula? No primeiro exemplo, eu valorizei a mulher, colocando a vírgula após ela. Então, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, já no segundo exemplo, eu valorizei o homem. Se o homem soubesse o valor que tem, tá? Então, olha como é importantíssimo utilizar no lugar correto. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Maria toma banho quente e sua mãe diz ela joga em água fria. Totalmente confuso, então eu preciso pontuar. Vamos ver? Maria toma banho quente e sua. Nossa, não era de sua mãe, então era o verbo suar, tá? Então Maria toma banho quente e sua. Mãe, diz ela, jogue água fria. Outro exemplo. Esse juiz é corrupto. Então, aqui nesse caso, alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Então, ó, esse juiz, aquele lá, juiz, é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, olha só, não tem pontuação. Então, já é alguém afirmando que o juiz que é corrupto. Então, perceberam como que muda totalmente o sentido? Então, prestem bem atenção quando forem escrever agora as suas frases ou as suas produções textuais. Então, você deve ter notado que a ausência da pontuação dificulta a tarefa de encontrar um sentido para as orações. Além disso, é fácil constatar que as novas significações surgem dependendo do lugar onde a vírgula é colocada. Então, o sinal de pontuação utilizado adequadamente pode mudar totalmente o sentido do meu texto. Bom, vamos ver agora um pouquinho de cada sinal de pontuação, começando pelo ponto. O ponto ele é empregado basicamente para indicar o término de uma frase declarativa, um período simples ou composto. Hoje haverá aula de português. Faça o favor de me passar o caderno. Então, esse ponto ele é usado em quase todas as abreviaturas também. Por exemplo, então quando eu vou abreviar a palavra fevereiro, feve, põe o ponto, habitante, rodovia. Então, esse ponto ele é empregado para encerrar um texto escrito e recebe o nome então de ponto final. Então, esse é um sinal bem conhecido e muita gente deixa de colocar nos textos, não esqueçam, hein? Próximo sinal, ponto e vírgula. Para que eu utilizo? Então, ele é utilizado para assinalar uma pausa maior do que a vírgula, praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. E nós empregamos para separar algumas orações coordenadas que têm um certo sentido, ou aquelas que já apresentam uma separação por vírgula. Vamos ver o exemplo. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas.
Perceberam que eu utilizei ali o ponto e a vírgula, tá? Mostrando bem a separação de idade que eu coloquei nessa frase, criança, moça, mulher. Então, uma pausa maior. Outro exemplo de utilizar o ponto e vírgula, eu uso ela para separar itens em uma enumeração, principalmente aí nas leis, tá? Então, por exemplo, aí no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, faz parte da Constituição aí do Brasil. E eu utilizo esse ponto e vírgula nas enumerações, enumerando os itens, certo? Outro ponto. Os 2 pontos são muito importantes, pessoal. Então, eu emprego para anunciar uma citação, lembrando um verso de Manuel Bandeira, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Para fazer um esclarecimento, Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior, seduzir Pedro, tá? Então, olha lá a marca. Para anunciar a fala de algum personagem, então esse é bem conhecido, né? E o pai perguntou, olha lá os 2 pontos. Aonde vai, garoto? Então observe ali que os 2 pontos eles também são usados na introdução de alguns exemplos, de notas, de observações, tá? E para quem já assistiu a aula de aposto, vocês vão se lembrar que ele também é utilizado em alguns casos em apostos. Então quem não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. O ponto de interrogação, já o próprio nome diz, eu emprego para indicar perguntas diretas, ainda que não tenha resposta. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Tá? Então, ali, em perguntas indiretas, é importante isso, hein, pessoal? Não é usado o ponto de interrogação. Então, nós fazemos frases interrogativas indiretas, supondo ali uma indagação, né? Não começando com palavras interrogativas e terminamos com ponto final. Então é aquele que fica no ar, né? Como a gente diz, a linguagem aí fica no ar, fica o questionamento e eu não preciso utilizar o ponto de interrogação. Quero saber o motivo da sua falta. Então aí eu já não utilizo, eu fico no sentido da minha leitura, uma pergunta indireta. Fica a dica, uma indireta, principalmente aí nas redes sociais, né, pessoal? Outro ponto, ponto de exclamação. As pessoas se esquecem de utilizar nos textos. Então, coloquem, pessoal, vamos ver. O ponto de exclamação, ele marca também o fim de enunciados, usando uma entonação exclamativa, mostrando admiração, surpresa, assombro, indignação, dentre outros, tá? Então, vamos à luta, entre na sala. Eu tenho que utilizar o sinal de exclamação para marcar essa admiração aí, toda essa indignação. E observe, o ponto de exclamação também é usado nas interjeições. Não se esqueçam, hein? Então, socorro, eu tenho que utilizar o ponto de exclamação. E as reticências? Que são os 3 pontinhos, né? Reticências, gente, pelo amor de Deus, nada de 3 pontinhos. Esse ele marca uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. Então, nós utilizamos e empregamos de algumas maneiras. A primeira, indicando continuação de uma ação ou fato. O balão foi subindo, então eu já deixo a entender ali que o fato vai continuar. Outra maneira, indicando suspensão ou interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que, né, então eu paro ali meu pensamento, né, pensando que daria certo, que não daria certo, então eu sei que aquele pensamento continua. Outra maneira para representar na escrita as minhas hesitações, que são muito comuns na língua falada. Então, quando eu estou conversando, estou batendo papo, eu hesito. Muitas vezes. Então, a reticência marca bem isso. Não quero sair porque não estou com vontade. Então, na minha fala, principalmente quando eu vou reproduzir fala dos personagens, eu utilizo as reticências para marcar essa hesitação,
certo? E a vírgula, tão temida vírgula, que muda totalmente o sentido das palavras que nós vimos no comecinho do vídeo. Ela marca uma pausa também e é geralmente empregada em alguns casos. Primeiro caso, nas datas eu separo o nome do local, tá? Então eu coloco, por exemplo, Cabrobó, Porto Ferreira, Brasil, São Paulo, 28 de novembro de 2011. Então separo as datas, tá? Da localidade. Outro modo, indicando omissão de um termo, geralmente um verbo, tá? Todos chegaram alegres e eu muito triste. Então, a vírgula ali, ela marca, seria a utilização do verbo cheguei. Eu não coloco, eu omito, tá? Outra maneira, separando termos de mesma função sintática. Então, olha só. Havia portugueses, brasileiros, espanhóis, italianos naquela festa. Então, eu enumerei ali termos de mesma função sintática. Enumerações, tá? Eu separo o vocativo. Então, duas palavras que nós vimos aí na última aula. Para quem não assistiu a aula sobre aposto e vocativo, eu vou deixar o card para vocês na descrição do vídeo. Assistam, que é muito importante, tá? Então, eu separo o vocativo. Alunos, prestem atenção. Estude muito, colega, para obter sucesso. E para separar o aposto também. Lembre-se que os dois têm sentido totalmente oposto, hein? Cabrobó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. Então, eu coloco ali o aposto entre vírgulas. Outro exemplo, isolando palavras e expressões explicativas ou retificativas. Então, a saber, por exemplo, isto é, o melhor, aliás, além disso. Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Treinem bem, se inscreve no canal, curte, deixa algum comentário, se tem alguma sugestão de aula, coloca aqui para mim, que eu vou responder para vocês e vou tentar preparar o melhor conteúdo. Obrigada, pessoal! E não se esqueçam do principal, eu não posso decorar regras. Para utilizar a pontuação, eu tenho que saber a sua função no texto. Então, pensa bem o que você quer escrever, qual é o sentido que você quer dar para a sua frase, para a sua oração ou para o seu texto, e aí que você vai utilizar o sinal de pontuação. Lembrem sempre dos primeiros exemplos que eu dei para vocês lá, sobre valorização de homem ou da mulher. Então, a vírgula mudou totalmente o sentido. Então, não adianta só decorar as regras, mas tem que entender bem qual é o sentido de utilizá-las. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!